A ficção científica é um gênero cinematográfico de muita relevância e impacto cultural. Desde os primórdios do cinema, diretores e roteiristas têm explorado temas relacionados à exploração espacial, futuros distópicos, avanços científicos e tecnológicos, inteligência artificial, etc. E essas histórias nos levam a questionar o nosso lugar no tempo, no universo, a natureza humana e também a própria realidade que nos cerca. Alguns filmes emblemáticos de ficção científica transcendem fronteiras culturais e são exemplos notáveis dessa influência global. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, pelo Stanley Kubrick, que é uma obra que é muito famosa, né, e aborda temas filosóficos existenciais, além de apresentar uma visão estética inovadora. E o outro exemplo é o Blade Runner, que também é muito famoso, do Ridley Scott, que explora questões de identidade, ética, inteligência artificial, sendo uma das mais famosas referências desse gênero. Esses e tantos outros demonstram como a ficção científica tem o poder de transcender barreiras culturais e estimular a reflexão sobre o mundo. Agora a gente precisa entrar na ficção científica no cinema brasileiro. E assim como no vídeo anterior da cronologia geral da história do cinema brasileiro, a minha bibliografia na ficção segue sendo Alfredo Súpia, que é estranho, já que ele é uma das pessoas que está aí do outro lado da tela, né, Súpia? E eu juro que essa série de vídeos não é para puxar o saco de ninguém para ganhar nota. Acontece que o Súpia é simplesmente uma das maiores autoridades nesse assunto, com livros e muitos artigos publicados com esse foco e recorte. E, logicamente, que eu vou ter que falar desse assunto com base nessas publicações. Afinal de contas, isso aqui é um trabalho de faculdade, né, minha gente? Tá no YouTube, mas é feito com referências como qualquer outro. Não é fonte e voz da minha cabeça, mesmo dando meu toque pessoal aqui para passar esse conteúdo. Pois bem, continuando. Qual o panorama desse recorte, então? A ficção científica no cinema brasileiro ainda não é um gênero predominante por aqui. Diferente de Hollywood, onde a ficção científica está presente nos grandes estúdios, nos maiores estúdios, e é sempre carregada de efeitos especiais, aqui no Brasil a gente tem uma abordagem um pouco, na verdade até muito diferente. E uma das razões para isso é a persistência de uma noção errada de que são necessários super efeitos especiais grandiosos para dar conta de uma boa produção de história de ficção científica. O escritor Gerson Lodge Ribeiro fala que essa noção equivocada é típica de quem tem pouca intimidade com esse gênero. E eu concordo, e o Súpia também, né? Ele afirma num artigo da revista Filme e Cultura que no Brasil, ficção científica se manifesta mais como uma caricatura ou representação exagerada, a exemplo do efeito Varginha. Ou seja, o caso de avistamento de extraterrestres na cidade de Varginha, Minas Gerais, porque esse caso gerou muitas atrações populares na TV, nos programas de entretenimento, teve os relatos engraçados que geram paródias também, e isso ainda assim não alcançou o mesmo nível de popularidade que a série Arquivo X nos Estados Unidos, por exemplo. Embora tenha um interesse real aqui no Brasil por eventos relacionados a extraterrestres e conspirações, essa temática ainda não se desenvolveu de maneira robusta e convincente na cultura brasileira, que é predominada por uma valorização excessiva do realismo em detrimento dos outros estilos. E além disso, o Brasil também sofre da carência de políticas públicas mais consistentes com foco sobre o desenvolvimento científico e tecnológico, o que gera também a ausência de uma cultura da invenção. Uma vez que o país também tem problemas na percepção da ciência e da tecnologia, elitismo cultural, deficiências no sistema educacional, e é por isso que às vezes os temas de ficção científica, como Viagem no Tempo, por exemplo, podem aparecer mesmo assim como uma cerejinha do bolo ali no outro filme de gênero, embutido porque predominantemente a gente prefere comédia romântica, como por exemplo No Homem do Futuro. Essa fusão de gêneros demonstra uma capacidade do cinema brasileiro de inovar e criar uma abordagem única para a ficção científica. Um outro exemplo é Bacurau, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que apresenta uma mistura de ficção científica com western, só que no Brasil, e crítica social, construindo uma narrativa distópica de elementos futuristas. E esses filmes representam uma nova onda de produção brasileira de ficção científica, trazendo uma perspectiva autêntica e distintiva ao gênero. E esses filmes, aliás, eles já são dos mais atuais, então eles contam com mais recursos, com uma maior produção e afins. Mas o cinema brasileiro de ficção científica tem suas particularidades e também tem produzido filmes interessantes, mesmo com orçamentos mais modestos. Alguns diretores têm explorado o gênero de maneiras criativas e com a produção semelhante às comédias, sem tecnologia futurista necessariamente, carregando mais o lado da fantasia também. E eu até queria falar mais de filme de viagem no tempo brasileiro por aqui, mas eu não vou, porque essa foi uma escolha que você tomou ao vir por esse caminho. Pode ser até que em outra linha do tempo eu já tenha até falado sobre isso e sobre a importância de estudar esses gêneros também.
Eu meio que acabei invertendo as coisas e falei do panorama atual, mas nem tanto do começo, né? Então, para citar a história, em 1902 que Georges Méliès lança o filme Viagem à Lua, que geralmente é considerado imprecisamente como o marco inicial da ficção científica no cinema. Mas certamente ele foi o pai dos efeitos especiais. E os filmes Le Manoir du Diable, de 1896, A Dama do Leque, também desse ano, The Devil's Castle, também desse ano, e O Desenho Encantado são exemplos de filmes de ficção que foram feitos antes da Viagem à Lua. Já em 1913, quando Hollywood começa a se tornar um centro de produção cinematográfica nos Estados Unidos, no Brasil a gente teria produzido os filmes O Caso dos Quixotes, O Crime de Paula Matos, O Crime dos Banhados, que pertencem ao gênero policial e são exemplos de filmes baseados em histórias de crime e mistério. Eles retratam tramas envolvendo investigações, crimes e revelações surpreendentes. Apesar das limitações e desafios da indústria cinematográfica brasileira nessa época, esses filmes contribuíram para o desenvolvimento e diversificação do cinema nacional. Depois, em 1919, o Lenin assina o decreto nacionalizando o cinema czarista. A Mary Pickford, o Douglas Fairbanks, o Chaplin, o William S. Hart e o Griffith fundam a United Artists. E Robert Wiene realiza um marco do expressionismo alemão, que é o Gabinete do Dr. Caligari, que tem uma atmosfera de pesadelo, de suspense, uma abordagem estilística inovadora que influenciou profundamente o gênero da ficção, introduzindo elementos visuais e narrativos que se tornam características marcantes do cinema expressionista. A ficção científica teve seus primeiros passos no cinema brasileiro em um período bem marcante e marcado por experimentações e descobertas. Foi no final da década de 50 e início da década de 60 que surgiram os primeiros filmes nacionais que exploram esses elementos de ficção científica. Um dos exemplos mais emblemáticos é O Homem de Sputnik, de 1959, dirigido pelo Carlos Manga. É uma comédia de ficção científica onde o personagem ele é confundido com um astronauta russo devido a um incidente com o satélite Sputnik. Esse filme aborda temas relacionados à corrida espacial, embora de forma leve e humorística, refletindo também o contexto da época. Outro filme pioneiro nesse gênero foi No Mundo da Lua, de 58, dirigido por Paulo César Saraceni e Roberto Farias. Nessa produção, um grupo de cientistas embarca numa expedição lunar, enfrentando perigos e descobrindo os mistérios do espaço. Esses primeiros filmes de ficção científica no Brasil demonstraram a vontade de explorar temas futuristas e científicos, mesmo com recursos limitados. Embora não tenham alcançado grande popularidade na época, eles pavimentaram o caminho para novas e futuras produções e influenciaram o desenvolvimento desse gênero no país. O cinema brasileiro ainda luta para obter recursos necessários para competir com as grandes produções internacionais. Além disso, a escassez de investimentos limita a capacidade dos cineastas brasileiros de explorar temas complexos e criar narrativas de ficção científicas mais ambiciosas. No entanto, mesmo diante dessas limitações, alguns diretores têm buscado soluções criativas, utilizando recursos mais modestos e focando na criatividade e construção dos personagens e das histórias envolventes. Inclusive, tem muitos curtas-metragens de produções totalmente independentes ou de baixíssimo orçamento, realizadas tanto no âmbito de festivais e de escolas de cinema, que tem muita criatividade. Eles criam cenários complexos, como, por exemplo, uma invasão alienígena, de forma subjetiva e micro, no sentido de que não se explora a invasão alienígena na Terra ou num país e nem mesmo numa cidade. O filme Casulos, de 2017, da RZP Produções, tratou esse tema no âmbito da casa de um indivíduo, então não precisou ir para fora. E esse filme conquistou exibição em diversos festivais internacionalmente. Esse é um exemplo dentre várias produções originais e cativantes que demonstram a resiliência e a criatividade do brasileiro na hora de fazer ficção científica. Agora você vai para o próximo vídeo e eu te vejo no futuro do seu próximo clique.